Aleluia! Para honra e glória do nosso Deus Cristo, estamos aqui no dia 42 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui no livro de Deuteronômio, no último livro do Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu. E estamos aqui nessa parte da transição da terra, né? Quando o povo está saindo do deserto, para poder começar a habitar na terra que Deus deu a eles, desde lá de trás, desde os antepassados. E essa transição é muito interessante porque, assim, nós vemos aqui como a mão do Senhor ela era com o povo, é com o povo e continua com o povo. Deus ele cuidou do povo em todos os estágios. Deus ele com braço forte libertou o povo. E Deus continuou com o braço forte cuidando do povo. E aqui a gente vê esse cuidado, essa proteção, esse zelo da parte do Senhor e é maravilhoso. E vamos lá. Inclusive, aproveitando que você está aqui, se inscreve aqui para que amanhã, dia 43, você receba a notificação. E curte aqui também. Curte aqui para que você seja usado por Deus para levar o reino dos céus para mais gente, mais vidas, mais pessoas, para a honra e glória do nosso Deus Cristo. E vamos lá por causa do horário. Deuteronômio capítulo 12, versículo 1, para a honra e glória do nosso Deus Cristo, o único local de adoração. Estes são os decretos e as ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês, como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto no alto dos montes, como nas colinas e à sombra de todas as árvores, de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes daqueles lugares. Ou seja, acabe com todos os outros deuses, porque Deus está falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso, acabe com todos os outros deuses. Acabou. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. E levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em volta tiverem prometido. As suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todo o rebanho. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar do descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Mas vocês atravessaram o Jordão e se estabeleceram na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que o cercam. Você vê, ele lhe concederá descanso. Só quem pode nos dar descanso de fato é Deus. De todos os inimigos que o cercam, para que vocês vivam em segurança. Olha, a segurança está no Senhor. Não existe coisas que possamos fazer para termos segurança, mas é Deus que nos dá a segurança. Então, para o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar. Holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em volta ao Senhor. E aí você vê, é justamente Deus já falando que Ele vai trazer um santuário, Ele vai trazer um local para habitar no meio do seu povo. Assim como tinha a tenda no encontro no deserto, assim também vai existir um ambiente, né, digamos assim, a tenda do encontro, agora no meio do povo. E regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher numa das suas tribos. E ali põe em prática tudo o que eu lhes ordenar. E aí você vê, Deus está continuando dando instruções, ordenanças. Deus continua ensinando ao povo. Isso é uma coisa linda, porque assim,
Deus ele não é tirano, ó, faça assim, assado, não. Tudo que ele mostra, tudo que ele ensina, tem um porquê e justamente tem um benefício para nós. E isso é lindo. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comerão quanta carne desejarem. Olha que coisa linda! E comerão quanta carne desejarem. Olha que maravilha! Bora fazer um churrasco, galera! Olha que bênção! Como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tem tanto quanto estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la. Mas não poderão comer o sangue. Olha, não poderão comer o sangue. Acabou. Deus estabeleceu isso. Deus de forma pontual está falando sobre o sangue. Ah, mas eu gosto de comer sangue, isso e aquilo. Olha, aí é uma questão sua. Se você gosta de comer, se você quer comer, problema seu. Isso é uma escolha sua. Mas o que Deus falou é: não poderão comer sangue. Ponto. Derramem-no no chão, como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês e os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas de suas cidades. Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês vivem na sua própria terra. E aí você vê, os levitas são a herança do Senhor. Não abandonem eles, cuidem deles. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes prometeu, e vocês desejarem carne, comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Olha você vê, poderão comer o quanto quiserem. Olha que maravilha. Poderão se fartar. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, ou seja, se o templo ficar longe demais, se vocês estiverem muito longe do templo, vocês poderão abater um animal de todos os rebanhos. Vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei. E em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Mas não comam o sangue. Aí você vê, Deus repete, olha, não comam o sangue. Vocês vão poder comer a carne, porque o local, né, a distância do templo, da sua casa para o templo é grande, mas não comam a carne. Porque o sangue é a vida. E vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vocês não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Não comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estão fazendo o que é justo perante o Senhor. Aí você vê, Deus continua falando sobre a questão do sangue, né? Não comam. Todavia, apanhem os seus objetos consagrados e o que em voto tiverem prometido. Dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue do seu sacrifício será derramado ao lado do altar do Senhor, o seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que eu lhe estou dando, para que sempre vá tudo bem com você e com seus filhos, porque estão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. E aí você vê Deus que fala, olha, vocês estão fazendo o que é bom e certo perante o seu Deus. Isso é muito bom porque quando a gente tem um feedback de Deus, isso nos direciona, isso nos ajuda, isso nos incentiva a continuar fazendo o que estamos fazendo. E assim, Deus ele continua a nos falar, Deus ele continua a nos ensinar. Como é que eu posso dizer isso? Deus ele nos mostra, mesmo que a gente não queira, mas ele nos mostra coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente pode largar, coisas que a gente pode fazer. A gente pode ignorar, mas Deus ele sempre nos mostra. Deus ele sempre entra em contato com a gente. Deus ele sempre está ali nos guiando, nos protegendo, nos direcionando. E a gente tem que pedir isso a ele. Sempre que você orar, você pede a Deus assim, Deus me dá discernimento. Deus me dá sabedoria. Deus me dá entendimento.
Deus, me concede a tua sabedoria. E Deus vai dar. Para que possamos entender os caminhos que a gente vive, para que possamos entender as formas que a gente deve viver, para que possamos entender os objetivos e os locais que a gente deve ter para poder trilhar. Porque assim, Deus não quer que a gente se perca no deserto. Deus não quer que a gente perca tempo. Deus não quer que a gente perca a nossa energia com coisas inúteis. Mas Deus quer que a gente sempre peça a Ele sabedoria para que a gente possa sempre estar direcionado para o local e para as coisas que Ele estabeleceu, que Ele diz que é bom, que Ele diz que vale a pena. Porque assim, ó, só para deixar uma coisa clara e vamos seguir por causa do horário. Aquilo que eu tinha como objetivo, como meta, há 10 anos atrás, talvez eu nem lembre hoje. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, porque veio do coração de Deus, isso até hoje eu tenho. E se Deus quiser, até o final dos meus dias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele, foi um sonho que Ele sonhou para mim e colocou no meu coração. Agora, a gente precisa ter esse discernimento de poder fazer não o que a gente acha, mas aquilo que Deus, de fato, indicou para nossas vidas. E vamos seguir por causa do horário. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e estiverem se estabelecidos na terra deles, e depois elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para que não se interessem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, seu Deus, de maneira como fazem essas nações. Aí você vê, não adorem o Senhor, seu Deus, de maneira como fazem essas nações. Olha, para nós adorarmos a Deus, existe uma maneira, existe uma forma, existe um jeito. A gente não adora a Deus do jeito que a gente quer. A gente adora a Deus do jeito que Ele estabeleceu. Não, olha, esse é um engano que Satanás quer colocar no nosso coração. Vamos adorar a Deus como todo mundo adora. Vamos fazer o que todo mundo faz. Vamos adorar a Deus do jeito que todo mundo, né? Que a gente acha que está tudo bem. Olha, Deus está dizendo aqui, ó. Não, até, opa. Não adorem o Senhor, o seu Deus. Você vê, não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações. Deus estabeleceu uma forma, Deus estabeleceu uma ordem, Deus estabeleceu uma maneira. E infelizmente, se nós não nos atentarmos à forma, à maneira, o jeito que Deus disse, o que é adoração, a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque é a nossa carne, a nossa natureza. Eu não condeno quem está adorando a Deus de uma forma errada. Isso não. Pelo contrário, quem sou eu para condenar alguém? Eu, o pior dos pecadores? O contrário. Agora, uma coisa eu digo, que é o que exatamente que Deus fala. Nós temos que pedir a Ele sabedoria para termos uma adoração racional, uma adoração firme, uma adoração embasada no que Ele ensinou. Não em maluquices, loucuras e coisas que não fazem sentido algum conforme o que o Senhor ensinou. Não em algo diverso ao que Ele ensinou. Mas sejamos firmes no que Ele ensinou. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para frente, nem para trás. Fiquemos onde Deus nos colocou. Porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia. Como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Meu Deus. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Você vê, não acrescentem nada. E nem tirem coisa alguma. Acabou. Façam exatamente o que eu estou falando. Nem mais nem menos. Sigam o que eu estou ensinando. Ponto. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Adoração a outros deuses. E aí você vê, Deus continua apontando esse fator. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predição por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio
de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Você vê, se alguém falar, vamos seguir outros deuses e adorá-los, e mesmo que essa pessoa venha dar sinais, e esses sinais se cumpram, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova. Deus está pondo vocês à prova. Se vocês ouvirem esse sonhador, para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Acabou. Não dê ouvido para sonhador, para profeta, para seja lá quem for, que faz sinal e maravilha. Mas leva o povo, leva os irmãos a buscar outros deuses. Isso não é coisa de Deus. Deus está pondo vocês à prova para saber se o amam ou não. Tenham muito cuidado com isso. E justamente sobre isso que o Senhor nos ensina, olha, como é que a gente sabe que um lugar é um lugar onde Deus está ou não? Ah, eu vou lá e tem muita cura, ótimo. Ah, eu vou lá e tem muita libertação, ótimo. Ah, eu vou lá e um bocado de gente cai no chão, ótimo. Ah, eu vou lá e o pessoal pula, canta, dança, ótimo, beleza. Agora tem um fator que é decisivo. Tem um fator que é fundamental. Lá a palavra de Deus é exposta. Lá você aprende da palavra de Deus. Lá você entra, aprende, se enche do Senhor, da lei do Senhor e sai de lá cheio ou sai de lá vazio? Hã? Sua vida lá é mudada pela palavra? Sua vida lá é transformada pela palavra? Se sim, é o lugar de Deus. Mas se não, toma cuidado. Porque Satanás tem maneiras de fazer o quê? Ó, sinais e prodígio. É, aqui. É Deus que está falando. Satanás tem como fazer sinal e prodígio. Mas o que é a base, se o local é de Deus ou não, é se lá a palavra é pregada. Isso é fundamental. Se lá você aprende de Deus, aprende da palavra, aprende da lei do Senhor. Se lá você aprende, amém, é de Deus. Mas se não aprende, toma cuidado. Toma muito cuidado. Aquele profeta sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o próprio irmão, ou filho, ou filha, ou mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conhecem, deuses que os povos que viviam ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra, não se deixem convencer, nem ouçam o que ele disse. Não tenham piedade nem compaixão dele e não o protejam. Você terá que matá-lo. Seja a sua própria mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso. Todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Olha, jamais, de maneira nenhuma, de forma alguma, busque outro Deus. Só há o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e tudo que há. Ponto. Porque se isso acontecer na sua vida, já era, você já está morto. Infelizmente, as pessoas ainda creem que tem nomes ou pessoas que estão mais próximas a Deus. Não existe isso. Todos nós somos reconciliados a Deus por meio de Cristo. Ponto. Jesus disse, Jesus falou, o mestre falou, o meu rei falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acabou. Não é através de João, Maria, José, Pedro, Fernando, sei lá. Não é pelo nome de ninguém. Mas é pelo nome de Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus que nós temos paz com Deus.
E a partir do momento que nós usamos o nome de alguém para poder chegarmos a Deus, peraí, será que nós estamos buscando só a Deus? Porque ele falou, buscai só a mim. Ou estamos buscando alguém para poder chegar em Deus? Buscamos ao Senhor. Acabou. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há. E outra, Cristo e Jesus é a mesma coisa. Cristo e Deus é a mesma coisa. Jesus e Deus literalmente é um ser só. Jesus é só mais uma multiforme graça de Deus de se expor. Porque é o mesmo ser, é o mesmo Espírito, é a mesma essência. É o mesmo Senhor e Salvador. Ele está conosco. O mesmo Criador do céu, da terra e tudo que há, morreu na cruz por nós e, por sua vez, o Espírito dele continua trabalhando em nós. Acabou. Então busquemos única e exclusivamente a Deus. Ponto. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades de que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para nelas morarem, surgirem homens perversos e desviarem os seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade ficar comprovado de que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que vivem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos, como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar-se conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor. Aí você vê, somente se obedecerem ao Senhor. Deus ele deixa claro, a nossa vida tem que ser uma vida de obediência. O seu Deus, guardando todos os seus mandamentos, que lhes estou dando, e fazendo o que é justo para ele. Amém. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Animais puros e impuros. E lembra que Deus ele já tinha dado toda instrução a respeito de animais puros e animais impuros? Deus está repetindo essas instruções. Porque justamente o livro de Deuteronômio é literalmente um resumo do Pentateuco. Moisés está sendo usado por Deus para trazer aquela geração que está entrando na terra, todo o entendimento do que aconteceu do Egito para cá. E aqui ele vai continuando e seguindo a ordem, ele está aqui trazendo a sabedoria a respeito de animais puros e animais impuros. E vamos lá. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam corte no corpo, nem raspem a frente da cabeça por causa dos mortos. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Acabou. Ah, mas isso aqui... Olha, foi Deus que escolheu. Quem sou eu, quem é você para poder dizer que a escolha de Deus é certa, é errada? Foi Deus que escolheu, acabou. Foi Deus que escolheu Abraão, Isaac e Jacó para ter uma aliança dentre todos os povos da terra. Ponto. Queira você, queira eu, ou não. Foi Deus quem escolheu que assim fosse, e assim é. E por causa de Cristo nós somos reconciliados a Deus. E por causa de Cristo nós temos acesso às bênçãos que Deus concedeu a Abraão. Por causa de Cristo nós temos acesso às bênçãos que Deus concedeu a Israel. No caso é Jacó, é Israel. Por causa de Cristo nós temos acesso a fazer parte da figueira verdadeira. Nós somos figueira brava, porque nós somos enxertados. Mas a partir do momento que somos enxertados, fazemos parte da figueira verdadeira. Inclusive, deixa uma coisa clara. Não é porque nós estamos ligados e agora nós somos Israel, que nós vamos abandonar Israel. O Israel da promessa. Israel da carne. Israel do sangue. Não, não, não. De maneira nenhuma. Oremos pela paz de Israel. Que Deus guarde, proteja e livre Israel. Por quê? Porque foi Deus que disse. Foi Deus que estabeleceu.
Orai pela paz de Israel. O local onde Deus ama, o local onde Deus escolheu. Tanto de forma física quanto de forma espiritual. Espiritualmente, todos nós hoje somos Israel por causa de Cristo. Agora, o local existe. E Deus fala que Ele ama aquele local. Então, assim, por favor, eu peço para você, não se desvie do Senhor. Porque foi Deus que escolheu o tesouro pessoal que Ele estabeleceu. E acabou. Ah, porque Ele escolheu o povo assim, assado? Eu não sei. Deus escolheu Abraão. E por causa de Cristo, nós somos reconciliados a Deus. E fazemos parte da família de Abraão. E nós vamos assentarmos na mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Nossa mesa vai estar Jesus, o nosso rei, o nosso Messias, o nosso Senhor. Vai estar Abraão, Isaac e Jacó. Vai estar os discípulos. Ou seja, as duas casas de Israel agora estão unidas em uma só. Não somos mais 2 ou 3 ou 4 famílias. Somos só uma família. Por causa de Cristo. Somos reconciliados. Vamos continuar por causa do horário. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope e o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou tenham o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho, o rato silvestre, embora ruminem, não tem casco fendido. São impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. Lembra que Deus estabeleceu? Tem que ter 2 coisas, né? Casco fendido e ruminar. Aqui a instrução repete exatamente do mesmo jeito. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Aí você vê, tem um monte de peixe que tem barbatana e escama. E são peixes maravilhosos. É o que Deus está dizendo. Esses daí vocês podem comer. Mas qualquer um que não tem barbatana e escama, não coma. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia montanha, a águia marinha, o milhafe, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto e o abutre. Qualquer coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas essas pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não comam. Mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada não comam nada que encontrem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito o leite da própria mãe. E aí você vê, Deus, de novo, ele traz a mesma lei, traz aqui de novo. A entrega dos dízimos. Versículo 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no qual ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com a prata, comprem o que quiser: bois, ovelhas, vinho e outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. E aí você vê, Deus está olhando justamente para quem está longe, para quem está distante. Como é que a pessoa vai carregar não sei quantos milhões de quilômetros um animal?
É muito difícil, é quase impossível. Agora, o que é que você faz? Você leva a prata. A prata é fácil de carregar. Lá carrega a prata e lá você, né, oferta ao Senhor. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos das colheitas do terceiro ano, armazenando-os em suas próprias cidades, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades, venham comer e saciar-se. E para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Aleluia. Deuteronômio capítulo 15. O, o ano do cancelamento das dívidas. Lembra que Deus falou sobre a questão do ano do jubileu? Então, é esse ano aqui. No final de cada 7 anos, as dívidas... Opa, ano do jubileu é outra história. Aqui é outra questão. É porque o ano do jubileu é de tempo em tempo para poder ser um descanso, né? Um descanso e a propriedade poder voltar ao seu dono original. E aqui no caso é sobre o cancelamento das dívidas. E vamos seguir aqui. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seu irmão israelita. Ou seja, isso aqui é uma forma de caducar a dívida, para que a dívida não fique absurdamente grande. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Você vê? Deus ele não quer que haja pobre no meio do povo. E por que a pobre? É isso. A pobre por causa da maldade humana. A pobre por causa do pecado. A pobre por causa da natureza má humana. Pois a terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Acabou. Deus vai abençoar todo mundo vai ser rico. Agora, para que não haja pobre, as dívidas vão ser canceladas a cada 7 anos. Contanto que obedeçam em tudo o Senhor, seu Deus, e ponham em prática toda essa lei que hoje lhes estou dando, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Olha que coisa linda. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Olha que bênção. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Olha que bênção. Se houver algum israelita, e por que eu digo ó que bênção? Porque assim Deus ele está deixando claro, olha, eu estou dando minha bênção de forma absurda para vocês. Vocês eram um povo do deserto, vocês eram um povo perdido, vocês eram um povo que as pessoas, assim, até desprezavam. Mas ó, eu estou dando dignidade para vocês. Eu estou dando um novo nome para vocês. Eu estou mudando o sentimento que as pessoas têm de vocês. Agora todos veem que eu sou com vocês. Eu cuidei de vocês lá, tirei vocês do Egito, cuidei de vocês no deserto e agora estou dando uma terra maravilhosa para vocês. Para confirmar a minha promessa. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração. Você vê? Olha, não endureçam o coração. Cuidem do pobre, cuidem do órfão, cuidem da viúva. Nem feche a mão para com seu irmão pobre. Tá vendo? Nem feche a mão para com seu irmão pobre. Ajude. Ao contrário, tenha mão aberta e empreste-lhe deliberadamente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar contra o Senhor, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Ou seja, ajude e acabou, fique de boa. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Você vê, Deus está deixando claro, sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que abram o coração para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Ajude, acabou. Sempre vai haver pobre. Ajude. Por quê? Porque é isso. Se eu te abençoei, você também tem que abençoar. Ponto. A libertação de escravos.
Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto de sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhes tem dado. Aí você vê, quando você, a cada 7 anos, dispensar ali, né, o seu servo, o seu escravo, dele para ele. Ele não vai sair de mão vazia, não. Olha, não mande embora de mãos vazias. Você vai ter ali uma rescisão, digamos assim. Que coisa linda, né? Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje eu lhes dou essa ordem. Mas, se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe o furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com sua escrava. E detalhe, essa deliberação para a pessoa ser escrava sempre para outra pessoa, ela tem que acontecer na porta da cidade, na presença de todo Israel. Não é uma coisa assim oculta. É uma coisa que todo mundo está vendo e está chegando à conclusão de que a pessoa quer servir sempre aquele senhor. Não é uma coisa oculta, não é uma coisa assim escondida. É uma coisa pública, é um ato público. Para que todos possam tomar conhecimento e intervir se houver alguma injustiça. Não se sintam prejudicados ao libertar seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você, nesses 6 anos, custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. E aí você vê, custou metade de um trabalhador contratado. Ou seja, ele também recebeu. Não era escravo para viver e trabalhar sem receber nada. Era o contrário, ele tinha que receber. Metade de um trabalhador contratado, mas tinha que receber. Não é do jeito que era. Infelizmente, os homens, a maldade, o pecado, a ruindade do coração e da carne fez com que pessoas escravizassem pessoas. Isso é um crime, isso é um absurdo, enfim. E não pagava essas pessoas. Aqui Deus fala: não, 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 não. A pessoa ela vai poder trabalhar para outra 7 anos, 6 anos, e no 7º ano ela não mais terá essa obrigação de trabalhar para outra pessoa, mas ela receberá metade de um trabalhador. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Acabou. As primeiras crias. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use as primeiras crias de suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria de suas ovelhas. Todo ano você e suas famílias as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou se for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus. Comam na cidade onde estiver morando. Tanto cerimonialmente impuro quanto puro o comerão. Como se come a carne de gazela ou de veado. Mas você não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão, como se fosse água. E glória a Deus, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, esse foi o nosso dia 42, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Primeiramente agradeço a Deus em nome de Jesus, e depois a você por ter chegado até aqui. Deus te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Jesus. Se inscreve para amanhã, dia 43, você receber a notificação em nome de Jesus. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. E assim, seja útil para o Senhor. Seja útil para o reino do Senhor. Porque, literalmente, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Agora, já não cabe mais a mim, mas é a você. Para que justamente Cristo possa chegar em mais gente. E é assim que o evangelho funciona. É literalmente um pobre miserável que descobriu onde tem pão. E aí vai e fala para outro. Pobre miserável, olha, ali tem pão. E aí vai todo mundo lá, atrás do pão. Que coisa linda, né? É o evangelho, é o Senhor. Esse é o Senhor. Esse é o Todo-Poderoso Deus, que faz o extraordinário que a gente não consegue imaginar.
E literalmente estamos aqui por graça e misericórdia dele. As bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, nós temos acesso por causa de Cristo. E assim, não junte apenas essa bênção para você, mas espalhe. Curte aqui, comenta aqui, bota qualquer coisa. Bota kkkk, bota qualquer coisa, não importa. Bota qualquer coisa. E seja útil para o Senhor, para o reino dele, para a honra e glória dele, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 43, você receber a notificação. Curte aqui para chegar em mais gente, mais vidas, mais almas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino do Senhor aumentar, em nome de Jesus. E é isso. Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, dia 43, em nome de Jesus. Amém.